Olá e muito bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui connosco hoje, nesta que é a nossa quarta edição das EdDemos, portanto, ou seja, são conteúdos mais técnicos, mais detalhados que nós gostamos de produzir, portanto, e pensamos que serão bastante úteis para toda a nossa comunidade de clientes. E o tema que temos aqui hoje para explorar convosco tem a ver com a simulação de pressão hidrostática no SolidWorks. Falta aqui simulation, porque, obviamente, portanto, estamos a falar de uma questão de cálculo e o produto afetado é exatamente o SolidWorks Simulation. Por isso, vamos então arrancar para a nossa sessão, começando por introduzir aqui alguns conceitos básicos daquilo que é a pressão hidrostática, que parece ter assim um nome relativamente pomposo, mas é um conceito perfeitamente familiar com o qual nós lidamos, se não diariamente, quase, e é de facto também, para além de ser um conceito muito importante, portanto, tudo tem a ver com a mecânica de fluidos, portanto, que é aplicável aos líquidos e aos gases, é um conceito que tem um conjunto enorme de aplicações numa série de áreas do conhecimento, da ciência. Portanto, podemos estar a falar da engenharia, podemos estar a falar da hidráulica, da parte da oceanografia, da arquitetura, da medicina. Portanto, é uma área que tem, de facto, um conceito que tem aplicações em todos estes domínios e mais ainda. Por isso, é um conceito fundamental daqueles que fazem, digamos, a base de conhecimento em termos daquilo que é a mecânica de fluidos. Já foi explorado há muitos e muitos anos esta parte, portanto, lembram-se com certeza dos trabalhos do Arquimedes, do Eureka, e também de muito do trabalho que foi desenvolvido depois por Pascal também nesta área. É de facto um conceito antigo, explorado há muito tempo por muita gente, muito visual, muito físico, muito intuitivo, e tem a ver essencialmente com este conceito. Portanto, então, a pressão hidrostática é o quê? A pressão hidrostática, portanto, é aquela pressão que existe no fluido quando este se encontra em repouso, ou seja, quando está parado, quando atingiu uma situação de equilíbrio. Esta pressão atua dentro do fluido igualmente em todas as direções, sobre quaisquer das paredes que envolvem ou que limitam este volume de líquido, mas também dentro de qualquer corpo que se encontre dentro do próprio líquido, e vai atuar, tal como uma boa pressão, sempre de forma perpendicular em relação à parede, quer do invólucro exterior, quer do possível corpo interior dentro do próprio fluido. Por isso, em termos muito básicos, para já, que vos quero transmitir, este é o conceito principal, ou seja, tem a ver com o peso de líquido que nós temos por cima de nós. Isto eu estou a dizer por cima de nós porque é muito fácil de imaginar, por exemplo, o exemplo de uma piscina, onde nós mergulhamos, quando estamos cá em cima, portanto, junto digamos, ao interface com a água, portanto, praticamente não sentimos pressão. Quando mergulhamos fundo, sentimos logo, portanto, nos nossos ouvidos, no nosso corpo, que existe de facto ali algo a atuar, portanto, ao nível dessa pressão. Por isso, para nós é super intuitivo compreender este conceito. A equação que regula é uma das equações mais famosas, mais conhecidas, portanto, dentro da física, digamos assim, que regula todo este mecanismo, é esta. Portanto, a pressão é igual à densidade, o ρ, vezes a aceleração da gravidade, o g, vezes a altura. Neste caso é mais profundidade, ou normalmente é mais profundidade do que a altura, neste caso o h. Portanto, se nós tivermos um exemplo de um copo de água, e se fizermos furinhos, portanto, na parede lateral desse copo de água, portanto, um em cima, outro no meio, outro em baixo, portanto, em baixo vamos ter uma pressão mais alta e o jato vai sair mais projetado com maior alcance. Porquê? Porque a profundidade é maior em baixo, portanto, a pressão com que ele vai sair é maior. Se estivermos a fazer o mesmo furo em cima, vai sair com uma pressão bem mais baixa, ou praticamente zero, se estivermos na zona do interface. Portanto, pressões, no fundo, pressões altas no interface com o ar, normalmente vamos ter zero pressão, ou, melhor dizendo, não é zero pressão, é a pressão atmosférica, que também ela é, obviamente, uma pressão que também temos que considerar para cálculos mais rigorosos.
Portanto, a grande equação que regula toda esta mecânica é esta, portanto, o P igual a ρ G H, simples, certo? Por isso, vamos imaginar aqui, por exemplo, uma outra aplicação deste conceito. Rho GH, portanto, se imaginarmos, vamos imaginar, portanto, digamos, um exemplo simples com todos estes reservatórios são cheios de água. Vocês estão aqui a ver. Será que podemos dizer que a pressão é maior no A, ou no B, ou no C, ou no D? Ou qual é, efetivamente, portanto, a pressão que temos àquela profundidade que vamos imaginar é a mesma para todas? E reparem que, se nós voltarmos aqui à nossa equação do ρGH, portanto, se considerarmos que o ρ, vamos imaginar da água, que são 1000 kg por metro cúbico, é uma constante, vamos considerar que estamos na Terra, num sítio normal, portanto a gravidade também vai ser uma constante. A única variável que realmente muda e que é independente é efetivamente a profundidade. Por isso, qualquer um destes pontos A, B, C ou D vai ter exatamente a mesma pressão, independentemente da forma do reservatório, independentemente do tamanho do reservatório. A única coisa que conta realmente para determinarmos a pressão hidrostática é quão fundo está este ponto relativamente ao interface com o ar. Por isso, A, B, C e D têm todos a mesma pressão, porque se encontram todos à mesma profundidade em relação ao ar. Okay? Conceito simples. Um exemplo prático. Uma barragem. Que neste caso estou aqui a mostrar-vos a barragem de Hoover, uma das mais famosas do mundo. Digamos, um empreendimento de engenharia colossal, para vos dizer o quê? Como acontece em todas as barragens, obviamente temos um desnível muito grande, portanto, de altura. A pressão hidrostática permite-nos fazer esta geração de energia, convertendo esta energia potencial que existe por estas diferenças de pressão em energia cinética, portanto, através do trabalho dos geradores elétricos. Neste caso, reparem que, obviamente, vamos ter, portanto, nas zonas mais baixas da barragem, uma pressão enorme, enquanto que cá em cima, nas zonas limites com o ar, vamos ter pressão zero, pressão atmosférica. Por isso, o que é que isto quer dizer na prática do ponto de vista da engenharia de uma obra deste tipo? É que vamos ter que ter uma parede muito mais resistente na parte de baixo da barragem do que uma parede na parte de cima da barragem. Portanto, e aqui este exemplo ilustra isso muito bem. Reparem, estamos a falar aqui na base de uma espessura de barragem de 201 metros. Imaginem o que são 201 metros de cimento maciço, ok? Enquanto que lá em cima, portanto, junto ao limite superior, à estrada superior, temos apenas uma largura de 14 metros de portanto, largura, como já tinha dito, para uma altura máxima de carga de água de 221 metros. 221 metros. Agora, se nós estivermos a considerar, dentro desta massa enorme de água do Lago Mead, uma profundidade de 1 metro, a pressão que vamos ter dentro da barragem do Lago Mead a 1 metro de profundidade é exatamente a mesma do que se nós mergulhássemos numa piscina ou se tivéssemos um reservatório, um bidão grande com 1 metro de profundidade. Portanto, é exatamente a mesma pressão que vamos ter a 1 metro de profundidade, independentemente da forma do reservatório que contém o fluido. Ok? Faço-me entender? Espero que sim. Vou continuar. E vou-vos dizer o quê? Vamos só repassar aqui um bocadinho a parte das unidades, porque a implementação deste conceito dentro do SolidWorks é relativamente simples, mas convém nós termos bem assimiladas as unidades, porque as unidades é que depois podem criar aqui algumas entropias dentro da aplicação da pressão hidrostática no simulation. Por isso, vou só recordar aqui convosco que nós podemos expressar pressão de duas formas muito clássicas. Portanto, sabemos que pode ser a força sobre a área, não é? Portanto, quão concentrada é uma força numa área, e nós aqui medimos isso em Newton por metro quadrado, ou seja, a definição de Pascal, tal como podemos também definir, dentro desta fórmula que vos trouxemos hoje, ρGH. Portanto, ρGH, se considerarmos que o ρ é medido em quilograma metro cúbico, o G em metro por segundo quadrado
e o H em metro, e se considerarmos que o Newton é quilograma metro a dividir por segundo quadrado e substituirmos ali, portanto vamos ter ao mesmo Newton por metro quadrado, ou seja, o mesmo Pascal. Ou seja, Pascal é uma unidade que mede força a dividir por área, okay, dentro deste, e que também se aplica, portanto, em termos de unidades, obviamente, a estas unidades, portanto, da pressão hidrostática. Só também para recordar que 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado, se estivermos a falar de 1 megapascal, que é a unidade que nós utilizamos mais a nível de estática, porque o Pascal em si é uma unidade super pequenina, muito pequenina. O megapascal é uma unidade muito mais utilizada dentro digamos, da resistência dos materiais, e aqui estamos a falar de 1 megapascal é 1 milhão de pascais, ou, dito de outra forma, é igual também a 1 newton, mas por milímetro quadrado e não por metro quadrado, como acontece no caso do Pascal. Por isso, obviamente, tudo isto é claríssimo para vocês, só estou aqui a repassar para depois passar então para dentro do SolidWorks e mostrar-vos como é que isto é implementado dentro do SolidWorks. E dentro do SolidWorks não existe, digamos assim, uma feature específica para dizer que quer aplicar uma pressão hidrostática. Não. Portanto, aquilo que nós fazemos é aplicar uma pressão variável, portanto, uma pressão não uniforme. Já vos vou mostrar como é que isso é feito. E para aplicarmos bem essa pressão, normalmente temos que definir também, se não estiver coincidente com o nosso sistema de coordenadas principal, temos de definir um sistema de coordenadas auxiliar para nos ajudar, portanto, nesta tarefa. Por isso, eu vou passar diretamente para dentro do SolidWorks para vos mostrar na prática como é que nós fazemos isto. Vou-vos mostrar aqui um exemplo. Vamos imaginar que aqui temos um cilindro. Eu estou-vos a mostrar um quarto do cilindro porque vou utilizar a simetria, mas vamos imaginar que temos um cilindro completo, ok? Simples, portanto, cheio de água até esta cota que aqui está. Portanto, ele tem 2 metros de altura até esta cota que aqui está e tem de raio, tem qualquer coisa como 1000, portanto 1 metro, ok? Por isso, só para recapitular o que é que nós fizemos aqui, o que é que nós temos? Temos um sistema de coordenadas, que eu já vos vou mostrar como é que fizemos. Temos uma primeira revolução de 90 graus que cria a forma principal do nosso modelo. Temos aqui um plano que define o nível 0 que eu quero ter para a pressão dentro daquele reservatório. E depois aquilo que eu faço também é criar uma split line. Porquê? Porque quando vou aplicar a pressão, não me interessa estar a aplicar a pressão à face toda, só me interessa aplicar da zona 0 para baixo, por isso crio aqui uma split line para separar estas duas faces uma da outra, alinhada com uma interseção do plano. É muito simples fazer, é só fazer uma interseção com aquele plano e vamos obter aquelas faces. E depois criei aqui também um eixo para uma outra função que, para o que vos quero mostrar, não é particularmente importante. Como é que nós definimos um sistema de coordenadas? Vamos indicar normalmente um vértice, pode ser um ponto de um sketch também, e vamos dizer que eu quero ter o meu sistema de coordenadas ali, naquele ponto, e quero, neste caso, normalmente quando fazemos a simulação de pressão hidrostática, nós queremos alinhar o eixo Y, por uma questão de convenção, com a profundidade que nós estávamos a falar até agora. Por isso, o que eu quero é ter o meu eixo Y alinhado com esta direção do vetor verde que vocês veem aqui, portanto este que aqui está, portanto, que é no fundo o contrário do Y global que nós temos aqui, mas naquele ponto e não no 0 global, portanto, que está alguns aqui em baixo. Portanto, eu quero que siga naquele ponto. Porquê? Porque eu aqui estou a dizer que o 0 está na superfície em contacto com o ar e que todas as cotas em Y que eu vou ter para baixo, ou seja, a cota em Y vai-me exprimir diretamente aquilo que é a profundidade de água que eu tenho dentro deste reservatório. Então, penso que é claro porque é que fazemos isto assim. Portanto, Y é a única coisa que interessa, apontar para baixo o X e o Z, portanto, não são particularmente importantes para o efeito que nós queremos ter aqui depois. Depois, o que vamos fazer é, então, criar um estudo de estática normal, portanto, um estudo de estática sem qualquer... Eu vou desligar daqui e vou-vos mostrar como é que nós fazemos isto de raiz. Ok, vou tirar daqui. Vou pegar. Ou seja, o que é que eu tenho aqui já para adiantar um pouco de trabalho? Tenho aqui a definição do material, um aço
normal de construção que temos aplicado a esta peça. Temos aqui, muito importante, a questão da simetria, ok? Portanto, eu estou a dizer que vou ter um plano de simetria, portanto, aquilo que eu estou a analisar, no fundo, é todo o reservatório, todo o cilindro, e não apenas este quarto que nós estamos aqui a visualizar, ok? Tenho aqui também uma condição de roller slider, que é a condição que eu aplico à base do fundo, que simplesmente me impede que haja deslocamento ao longo do eixo Y, quer no sistema de coordenadas principal, quer no sistema de coordenadas digamos, auxiliar que nós criamos aqui também. Portanto, estamos a impedir que o cilindro se desloque ao longo do eixo Y. O que é que falta aqui? Falta, digamos, um ingrediente importante, que é, efetivamente, como é que nós colocamos aqui, então, uma pressão hidrostática no nosso sistema. Deixem-me mostrar-vos, antes de ir aqui, o exemplo que nós temos aqui, ou que estamos a ver neste caso concreto, é este, ok? Portanto, é um cilindro que vai estar cheio de água, até uma cota de 2 metros de altura. Portanto, e aquilo que nós queremos aplicar como pressão hidrostática, o tal ρGH, vai ser expresso pela densidade, que é a densidade da água, 1000 kg/m3, pela aceleração da gravidade, 9,81, vamos utilizar aqui, a altura serão 2, portanto, nós esperamos e vamos acreditar que no topo, ou no fundo, melhor dizendo, do nosso reservatório, portanto, à cota de 2 metros de profundidade, nós vamos ter esta pressão aplicada, ok? E depois tenho aqui também alguns dados que já vamos cá voltar para eu explicar exatamente porque é que fiz estas contas também. Por isso, aplicar uma pressão hidrostática, vimos aqui às nossas cargas, vimos aqui às nossas pressões, e aqui vamos ativar, esta é a parte importante, a parte da distribuição não uniforme, ok? Porque é uma ferramenta muito poderosa, porque nos permite trabalhar pressões variáveis nas 3 variáveis geométricas, no x, y e z. Nós, neste caso, só vamos fazê-la atuar ao longo do eixo y nas faces que indicarmos. Por isso, onde é que nós queremos aplicar a pressão? Queremos aplicar a pressão a todas as faces interiores que estão em contacto com a água. Portanto, neste caso, são só estas duas, a face do cilindro, a face de baixo. Okay? Depois, como é que nós vamos, então, trabalhar aqui? Aqui é que a questão precisa de ser cuidadosamente vista em termos de unidades. Reparem que as unidades que eu tenho aqui neste momento definidas são Newton por milímetro quadrado. Ok? Eu vou passar para Newton por metro quadrado. Okay? Vou passar para Newton por metro quadrado. Porquê? Porque eu, em Newton por metro quadrado, portanto, eu vou ter, digamos, uma consistência que já vos vou explicar um bocadinho melhor. Portanto, vou dizer que em Newton por metro quadrado, o valor que eu vou colocar aqui é 9.810, 1000 vezes 9,81. Reparem, estou simplesmente a multiplicar 1000 por 9,81. Portanto, isto dá 9.810. E aqui em baixo, aquilo que eu vou fazer, porque estes valores têm que ser sempre coordenados com aquilo que nós vamos colocar aqui também em termos de unidade de distância, porque estes valores podem ser diferentes das unidades do modelo, mas nós queremos que estes dois aqui fiquem coordenados um com o outro, e eu aqui vou passar para metro. Porquê? Porque estou a utilizar os valores em metro, ok? Por isso, eu aqui vou colocar este valor em metro, vou aplicar aqui o 9.810 e vou aplicá-lo a partir de que referência? Vou aplicá-lo a partir da referência, e é aqui que eu tenho que dar a indicação do meu sistema de coordenadas, daquele sistema de coordenadas que definimos ali. Portanto, este CS1 point, que é o meu sistema de coordenadas. E reparem que só por fazer isto, desta forma, nós vamos visualizar então, digamos aqui, as setas da pressão a começarem a aparecer, ok? Mas ainda me falta definir, então, que tipo de equação variável é que eu quero, de maneira que, digamos, a pressão seja variável e não constante. Eu, se não fizesse mais nada aqui, esta pressão era uma pressão constante. Por isso, qual é a equação que eu quero ter aqui neste caso concreto? A equação que eu quero ter aqui neste caso concreto, se nós não fizermos nada e entrarmos dentro desta caixa de algo, o software vai-me permitir aqui colocar coeficientes numéricos ou coeficientes multiplicativos em relação a
esta expressão que temos aqui, x, y e z. Neste caso, a única, digamos, a variável em torno de y, aquilo que eu vou fazer é, e reparem que o software diz aqui que é muito importante, ele vai multiplicar esta função que nós escrevemos aqui pelo P, okay? Por este P que vocês veem aqui. E o P é o quê? O P é aquele valor que ali está de 9.810. Portanto, aquilo que ele vai fazer é multiplicar este valor de 9.810 vezes o Y, e o Y vai começar em 0 em contacto com a água e vai descer até à profundidade máxima de 2 metros. Portanto, nós vamos partir aqui de uma pressão 0, porque o Y é igual a 0, até uma pressão máxima, que será aquela pressão máxima que eu vos mostrei aqui, de 19.620 Pascal, aos 2 metros de profundidade. Portanto, e esta é a única equação que eu preciso fazer. Aceito a equação. E reparem também nisto, neste momento nós estamos a ver as setas todas iguais, com o mesmo tamanho, okay? Mas eu posso então aceitar, e reparem que ao aceitar o software vai recalcular a função e vai-me então mostrar corretamente que as setas são maiores, maior intensidade na parte de baixo, e são mais pequeninas à medida que nós vamos subindo. Portanto, reparem que aqui são setas muito pequeninas e temos setas maiores na parte de baixo. Isto é o próprio software. Isto é muito importante vocês validarem que o sentido está certo, que é mais maior em baixo do que em cima. Portanto, o software ajuda-nos no sentido de percebermos que, de facto, aquilo está aí no caminho certo. A partir daqui, portanto, criamos a nossa pressão, temos tudo o resto definido, é como qualquer outro problema de elementos finitos, só precisamos então de correr o nosso modelo. Okay. Temos aqui a nossa malha, temos aqui então o nosso estudo a ser rapidamente calculado. E vamos então recolher aqui os nossos resultados. Okay? Vamos então recolher aqui os nossos resultados, ou seja, primeiro de tudo, analisamos os nossos resultados e, de facto, parece-nos que temos aqui resultados bastante interessantes, ou seja, vamos obter aqui, então, tensões máximas na parte de baixo do nosso reservatório, vamos ter tensões quase zero na parte de cima, ou seja, um pouco aquilo que nós estávamos à espera que acontecesse também, portanto, digamos, no nosso modelo, ou seja, a pressão alta em baixo, pressão zero em cima. Vamos obter a partir daqui, então, gráficos de tensões, vamos obter gráficos de deslocamentos, portanto, os resultados que normalmente obtemos também com o SolidWorks Simulation. Portanto, tensões, deslocamentos, neste caso as tensões e os deslocamentos estão mais ou menos na zona inferior, onde nós estaríamos à espera que isso acontecesse. Lembram-se porque é que a barragem era muito mais espessa em baixo do que era em cima, portanto tem a ver obviamente com esta maior intensidade de pressão que temos na parte de baixo. Ok? Portanto faz sentido isto que estamos aqui a falar. O que é que eu também queria, de certa forma, confirmar aqui convosco? Porque às vezes podemos ter dúvida digamos, das unidades, se aplicamos bem as unidades, se não aplicamos. E convém fazermos aqui uma validação importante da matemática essencial do nosso modelo. Por exemplo, calculando, ou seja, nós sabemos qual é o peso de água que está dentro daquele reservatório, portanto devemos ter uma boa percepção de qual é que é a reação que está a ser feita em Y para compensar o peso dessa água que nós lá temos dentro. Por isso, se eu quiser calcular, vamos dizer, o peso de toda aquela água, portanto, a fórmula é esta, portanto, HπR ao quadrado, portanto, 1 de raio, 2 de altura, HπR ao quadrado dá isto, com uma densidade de 1000, vamos ter então um peso para a totalidade do cilindro de 6.200 kg. Se nós dividimos por 4, porque só estamos a considerar um quarto do modelo, estamos a falar de 1.570 kg, que seria também equivalente a 15.409 Newton. Agora, como é que nós podemos então validar este dado com o nosso problema? Indo buscar aqui também um resultado muito interessante, que são as forças de resultado, Least Result Force, e reparem que eu vou ter em Y precisamente aquele valor de 15.409 que vocês aqui estão a ver, portanto, no
no nosso simulador no Excel. E onde é que esses 15.409 estão a ser exercidos? Precisamente na face de baixo, foi onde nós dissemos que não ia haver deslocamento ao longo de Y, por isso, quando nós fazemos aqui o update da nossa força de reação, vemos que todos estes 15.409 estão a ser exercidos, portanto, naquela reação Y, que no fundo é a reação contrária ao peso ou equivalente ao peso do líquido que temos a trabalhar em cima, ok? E esta é uma maneira muito interessante e muito poderosa e que vocês devem sempre fazer, que é validar as forças de reação que estão a ter, têm que ser exatamente iguais ou muito, muito, muito parecidas com o peso inerente, portanto, digamos, ao líquido que está por cima, portanto, do nosso plano de referência. Ok? Faço-me entender? Portanto, é uma excelente ferramenta de validação. Deixem-me só dar-vos aqui um outro exemplo. Portanto, eu vou fechar aqui este primeiro exemplo. Portanto, já vos mostrei como é que nós podíamos calcular aqui ou introduzir aqui a nossa pressão hidrostática. Aqui temos um reservatório já um bocadinho mais técnico, mais realista, de um cliente nosso também, que está cheio de biocombustível. O biocombustível tem uma densidade ligeiramente superior à água, portanto 1.300 kg por metro cúbico. Portanto, aquilo que fizemos aqui mais uma vez foi, eu aqui tenho um modelo que ilustra o líquido, mas nós não utilizamos este modelo para efeitos de simulação, portanto substituímos este líquido por uma pressão hidrostática, porque o líquido comporta-se como um líquido e não como um sólido, que seria, digamos, o que iria acontecer se deixássemos lá aquele volume. Portanto, não iria haver aquela distribuição, aquela força aplicada nas paredes de uma forma proporcional à profundidade. Por isso, mais uma vez, aplicamos aqui também simetria, estamos a utilizar apenas um quarto do modelo, utilizamos aqui também uma equação ou uma condição de roller slider nestas duas sapatas inferiores, bem como prendemos também os eixos daquelas furações que ali estão, para impedir que exista também ali deslocamento fora desses eixos. E mais uma vez, aqui então aplicamos uma pressão hidrostática, tal como vos mostrei ainda há bocadinho. Agora, em vez de serem só duas faces, são todas estas faces interiores que têm contacto com o líquido, com o biocombustível, portanto, todas as faces interiores que têm contacto com o líquido, ok? E aqui já não temos os 9.810 que estávamos a falar ainda há bocadinho, estamos aqui a trabalhar em milímetros, estou-vos a mostrar de outra maneira, portanto, aqui a equação é Y também, como eu vos mostrei há pouco, mas aqui pusemos, ao contrário de há pouco tínhamos metros, agora aqui pusemos milímetros, e ao colocarmos milímetros aqui, temos que dividir também por 1000 aquele valor que iríamos aplicar ali em cima. Por isso aquele valor, para uma densidade de 1.300 kg por metro cúbico, serão estes 12.753, se utilizarmos as unidades de metro, e serão 12,753 se depois utilizarmos as unidades de milímetro em baixo. Portanto, consoante as unidades que vamos utilizar depois na parte de baixo da nossa função, nós na parte de cima utilizamos metro ou utilizamos milímetro. Okay? Portanto, é esta a regra que temos que também aqui levar em conta. Portanto, a equação continua a ser só y proporcional ou multiplicado por aquele valor, e é aquilo que nós aqui temos neste caso concreto. Vamos também obter tensões, deformações resultantes deste estado de carga. Portanto, é para isso que nós fazemos as nossas simulações. Portanto, mais uma vez, estas tensões irão acumular-se mais junto à zona inferior do nosso reservatório, como estaríamos à espera, portanto, junto aqui a estes pontos de contacto do reservatório na zona mais solicitada, com as suas fixações que transportam o peso do reservatório para as sapatas, ok? E aqui também, mais uma vez, podemos visualizar os deslocamentos e visualizar também, convém sempre fazer isso, não se esqueçam, visualizar as forças de resultado para que as reações que nós estamos aqui a calcular para todo o modelo sejam aqui as reações em Y, vão estar a trabalhar nestas duas sapatas que aqui estamos. Portanto, se calhar aqui mais uma pequena componente nestes 3 furinhos que aqui temos também em trabalho.
Portanto, reparem, fica exatamente igual, 43.881. Vamos ver as forças resultantes, são essencialmente forças a trabalhar em Y, ok? Portanto, contrariar o peso de tudo aquilo que está para cima, e são também consistentes com a força de reação ou o peso que nós estaríamos aqui à espera de obter, sendo que aqui podem existir ligeiras diferenças, 43.800, 44 e picos, porque pode haver aqui também, digamos, alguma fase que não adicionamos aqui, ou o volume não ser exatamente correspondente da totalidade das fases que nós indicamos para a aplicação da pressão. Mas aqui o importante é verificar que estamos dentro da mesma escala de grandeza, que estamos perto, e isso, efetivamente, estamos aqui bastante perto desse valor. Portanto, as unidades estão certas, o modelo está validado e sabemos como é que este reservatório se iria comportar se tivesse lá dentro um volume de 3,48 metros cúbicos de biocombustível só neste quarto, portanto, contando os quatro quartos, seriam 12 metros cúbicos, portanto, digamos neste caso. Vou-vos mostrar aqui também um último exemplo, também um exemplo de um cliente nosso, portanto, neste caso da EIP. A EIP faz este trabalho das barragens a sério, tal como também outros clientes nossos. Portanto, desenvolvem comportas para operacionalizarem barragens digamos, em instalações hídricas da mais alta responsabilidade, trabalham para o mundo inteiro. Este é um exemplo que o Pedro mostrou aqui há uns dias, que é uma comporta que está a trabalhar a esta distância da superfície. Okay? A superfície, imaginem que está aqui neste plano, neste sketch que nós aqui indicamos. Portanto, esta comporta está a trabalhar a 31 metros de profundidade. Okay? Mas mesmo a estes 31 metros de profundidade, há uma pressão mais alta que se encontra na parte de baixo da comporta e uma pressão mais um bocadinho menor, portanto, que se encontra na parte de cima da comporta. E a preocupação do Pedro neste caso, portanto, era a de também equilibrar aqui as posições destes veios, por forma a que a reação, digamos, à força que vem do lado direito, que é a força da água, seja o mais possível equilibrada, portanto, nesta distribuição que aqui temos. Por isso, aquilo que nós fizemos, que ele fez neste caso, portanto, isto é um caso real, como vos disse, foi colocar aqui uma condição de reference geometry para impedir nestas arestas que estão aqui selecionadas que exista movimento relativo destas arestas. Portanto, estas arestas não vão mexer. Existe depois aqui também para simbolizar o apoio dos carris. E existe aqui a indicação de que estes dois veios também não vão mexer, portanto, são completamente apoiados e estão a contrariar, acima de tudo, a força que vem do lado da água, portanto, a força que vem Z negativo. E existe também aqui uma condição de simetria, porque isto é apenas metade da comporta. A simetria é sempre nossa amiga, portanto, e nós devemos utilizá-la sempre que pudermos, em casos de estática. No outro tipo de problemas, depois não é tão fácil de fazer, por exemplo, em frequências próprias, mas em estática devemos tirar o máximo partido dela, e aqui existe outra vez a simetria, porque existe, digamos, o espelho disto para o outro lado, e a aplicação da pressão hidrostática, neste caso, o Pedro aqui optou por trabalhar em megapascal, okay? Megapascal e milímetro, e reparem que a equação dele também é uma equação ligeiramente diferente, porque inclui um valor, que é um valor máximo, que é este, e depois inclui uma variação que vai fazer diminuir este valor se o Y aumentar. Porquê é que ele fez isto? Porque reparem, no caso do Pedro, a pressão máxima corresponde ao Y0, portanto, se o Y for 0, vamos ter esta pressão máxima em megapascal, e à medida que o Y vai subindo, nós vamos diminuir esta pressão, o fator do Y multiplicado pela gravidade. Isto aqui não é mais dos 9.810 da gravidade, no sistema de unidades correto, para que tudo isto depois bata certo em termos de unidades. Portanto, nós temos também um Excel para comprovar, portanto, estes valores foram colocados aqui pelo Pedro. Portanto, nós sabemos que à profundidade de 31 ou 33 metros, nós vamos ter este valor, porque calculamos, não é? Portanto, 33,1 metros, vamos ter ρ da água, aceleração da gravidade,
33,1, portanto nós sabemos que temos 0,32460 megapascal de pressão, que é basicamente aquilo que estamos a colocar aqui, e depois aplicamos o fator da gravidade, portanto, que nas unidades correspondentes, portanto, estamos aqui a fazer, portanto, em milímetros, nós o que vamos fazer, portanto, é aplicar este fator de correção, portanto, das casas decimais para que bata tudo certo, e o resultado que vamos ter aqui é exatamente a aplicação dessa pressão hidrostática, sendo que o valor máximo é na zona de contacto com o fundo, fim da comporta, e depois uma zona ligeiramente menos solicitada, porque é a zona do princípio da comporta. Portanto, e isto permite-nos também obter os dados de simulação relevantes para a análise deste caso concreto, ou seja, aqui vamos obter as tensões máximas e onde aquelas ocorrem, vamos obter deslocamentos máximos e podemos obter também, portanto era dos resultados que o Pedro estava à procura, podemos obter também quais são as forças de reação que vão contrabalançar, portanto, aquela pressão da água, portanto, e aqui vamos obter então esta reação em Z positivo, portanto, que é que nos interessa para determinar, ok? Sabemos que cada uma destes veios vai estar apoiado num carril e sabemos que as reações vão ser semelhantes, portanto, quer no veio superior, quer no veio inferior. Portanto, o Pedro estava à procura de uma posição geométrica, portanto, dos veios que fizesse com que estas forças fossem exatamente iguais para que o comporta ficasse completamente equilibrada. Portanto, esse era o objetivo dele quando estava também aqui a fazer esta simulação. Por isso, é mais um exemplo real, este verdadeiro, de uma obra que há de estar aí a ser construída a breve trecho, algures no mundo, criada para vos ilustrar também, portanto, como nós podemos aplicar a pressão hidrostática em diferentes conceitos dentro do SolidWorks, diferentes exemplos, melhor dizendo, dentro do SolidWorks. Por isso, só para recapitular, o que nós vamos fazer é aplicar uma equação, ok? Uma pressão com distribuição não uniforme, okay? Que vai provocar o aparecimento de tensões mais altas quando a profundidade é maior, e tensões mais baixas ou zero quando a profundidade é zero. Okay? Esse é o nosso objetivo. Existem depois várias maneiras de o contabilizar aqui na nossa ferramenta de aplicação da pressão. Dizer-vos também que existe um tutorial de simulação que vocês podem fazer para, se quiserem também fazer, portanto, um exemplo prático de pressão hidrostática, mas este que está no help do SolidWorks está em unidades americanas, por isso eu gosto mais de falar destes que estão aqui, que eu consigo comprovar com contas. Também dizer que a função, e o software explica isso aqui muito bem, o que ele vai fazer é aplicar, digamos, um fator multiplicativo à expressão que nós colocarmos aqui. Portanto, o F maiúsculo de XYZ é, neste caso da esquerda, 9.810 vezes Y, só que nós aqui vamos utilizar um fator multiplicativo de 1. Portanto, fica este vezes aquele, que é a mesma coisa do que dizer que o 9.810, como eu fiz ainda há bocadinho, que o 9.810 é colocado aqui no P, portanto, este valor de cima nós chamamos o P, o fator multiplicativo, e a função é simplesmente Y. Recorda-se que ainda há bocadinho fiz esta formulação, pus aqui a equação simplesmente Y e o fator multiplicativo 9.810. Digamos que isto teria mais influência se nós, para além de uma variável, aqui só tivéssemos outro tipo de fatores, outros coeficientes multiplicar pelo Y, pelo Z ou pelo X, portanto, que depois fossem eles próprios multiplicados por este que aqui está. Mas como é só uma variável, é indiferente, para o caso da pressão hidrostática, porem o 9.810 na equação e porem 1 aqui, ou porem 9.810 no fator multiplicativo e porem apenas Y na equação. Também, para só fecharmos aqui um bocadinho em termos de unidades, para que depois as unidades batam realmente certo, todos estes cenários também produzem exatamente o mesmo resultado. Ou seja,
Nós podemos pôr Newton metro quadrado em cima, portanto, Pascal em cima, milímetro em baixo, mas aqui vamos dividir os 9.810 por 1000, portanto fica só 981. Porquê? Porque os milímetros à partida já são multiplicados por 1000 em relação ao metro, portanto vamos obter o mesmo resultado se tivermos 981 e milímetro do que se tivermos 9.810 e metro. Portanto, o resultado vai ser exatamente o mesmo, tal como será o mesmo se passarem aqui para megapascal e puserem também metro. Portanto, isto é só 000981. Obviamente estamos a falar da água e estamos a falar da Terra, se estiverem a fazer outro planeta, portanto pode ser um bocadinho diferente, mas todas estas maneiras de colocar os coeficientes vão dar exatamente o mesmo resultado. É importante perceber quais são as maneiras certas e quais é que podem dar alguns resultados menos previsíveis. Portanto, por isso não se esqueçam também de fazer sempre a validação com as forças de reação, porque essa será a melhor maneira que vocês têm de perceber se, em termos de carregamento, estamos aqui realmente a aplicar as cargas certas. Ok? E era isto que eu tinha para vos mostrar hoje. Espero que tenha sido uma sessão produtiva. Penso que é um conceito super interessante, este conceito da pressão hidrostática. Tem imensas aplicações práticas em muitos domínios do conhecimento e da ciência. E eu hoje aqui tentei mostrar-vos exatamente como é que nós podemos, dentro do SolidWorks Simulation, incorporar este efeito da pressão hidrostática. Espero então que tenha sido útil. Se tiverem alguma dúvida ou questão, estejam por favor à vontade para me contactar por telefone ou por e-mail. Portanto, está aqui o meu e-mail neste momento no ecrã. Nós cá estaremos para responder às vossas perguntas. Ok? Muito obrigado então pela vossa presença. Até uma próxima oportunidade. Um abraço.